Então, gente, como prometido em sala de aula, a continuação da nossa aula de quinta-feira passada, nós iremos fazer dessa forma remota. Então, essa aula ela vai ficar disponibilizada para vocês, tá? Eu vou falar, né? Eu vou colocando aqui o link e vocês vão ficar com ela disponibilizada até o dia da prova, tá bom? Então, eu vou disponibilizar para vocês e vocês ficam assistindo, tá? Como a gente tinha falado em sala de aula, né, terminamos justamente falando sobre a insulina, tanto a insulina regular como a insulina NPH. Além dessas insulinas, eu também falei sobre as insulinas especiais, aquelas ultra longas, ultra rápidas e assim por diante. Então, pegue tanto o conteúdo que foi visto em sala de aula, com o conteúdo que a gente vai ver, né, daqui de forma remota. Então, dando continuidade, complicações da insulina. A gente tem aqui as reações alérgicas locais, reações alérgicas sistêmicas, lipodistrofia por insulina e resistência à insulina. Em resumo, é importante que vocês, como técnicos de enfermagem, no momento que vocês forem fazer a aplicação dessa insulina, você fazer um rodízio de locais de aplicação. Não aplicar em um local só, principalmente por conta dessa lipodistrofia por insulina, que é justamente, essas regiões mais abauladas, mais inchadas, por conta desse desgaste do tecido subcutâneo, de tanto ser furado naquele mesmo local, de não fazer um rodízio. E isso acaba, né, causando essas lesões em relação ao tecido subcutâneo, que é justamente o tecido que nós aplicamos a insulina, tá? Então, nós temos aqui alguns cuidados. Ao aplicar a insulina, usar a seringa apropriada, rodar o frasco entre as mãos para homogeneizar a solução. Isso também é muito colocado para os pacientes que fazem uso de insulina em casa. Quando a gente vai fazer uma orientação, a gente sempre pede para ele fazer esse tipo de procedimento, tá? Rodízio dos locais de aplicação para evitar lipodistrofias, como eu acabei de falar para vocês. A lipodistrofia ela é muito relacionada a essa aplicação em um único local, por mais que muitas vezes, na prática, o paciente ele fica pedindo para que seja aplicado naquele mesmo local, por muitas vezes ter uma sensação menos dolorosa, sendo que é importante que faça esse rodízio para evitar esse tipo de lesão. Via de administração é a via de administração subcutânea, também, né, conhecido pelo nosso tecido adiposo. Alimentar o paciente após a administração da insulina para evitar reação hipoglicêmica. Então, lembrem-se, a insulina regular, ela é uma insulina considerada rápida. E a insulina NPH é uma insulina, né, tem aí suas considerações de velocidade intermediária. Então, à medida que eu preciso entender isso, se eu administro a insulina, eu preciso fazer essa alimentação ao paciente para que ele não tenha uma hipoglicemia. O que seria isso? Uma baixa, né, quantidade de açúcar no sangue, concentração de açúcar baixa no sangue. Guardar a insulina em geladeira, isso é importante demais para que a insulina não perca suas propriedades. Inclusive, quando um paciente, por exemplo, ele vai à farmácia comprar insulina, geralmente o farmacêutico ele pergunta se a pessoa ela vai para casa logo, ainda vai para passar em algum canto. Caso a pessoa não vá para casa imediatamente, eles disponibilizam um isoporzinho com gelo para que a pessoa ela possa transportar essa insulina com uma temperatura, né, mais baixa, né, de forma mais refrigerada, até ser colocado na geladeira. Então, é importante isso para que não haja essa perca da propriedade da insulina, tá bom? Observar sinais de desidratação, pois o paciente diabético pode perder mais líquido devido à poliúria. Então, a gente sabe que o paciente diabético, ele pode ter o que a gente chama de polifagia, né? Aumento dessa vontade, essa compulsão alimentar. Pode ter a polidipsia, essa sede intensa, que muitas vezes o paciente diabético ele também pode apresentar uma sede intensa. Além disso, ele pode ter a poliúria, esse aumento, né, do volume
urinário, que isso daí pode acabar desencadeando a desidratação. Além disso, também, né, a gente chama dos 4Ps, a perda de peso, né, sem causa aparente, são os 4Ps do paciente diabético. Então, um desses Ps é a poliúria. Verificar a glicosúria e cetonúria através de glicofita. Então, a gente precisa entender que existem, né, exames específicos para que a gente possa fazer um controle, principalmente um controle glicêmico. Esse controle glicêmico, ele pode muito bem ser averiguado, né, dentro de casa, ou seja, no domicílio do paciente. A gente até instrui o paciente de como é feito. Existem nos mercados, né, várias formas para fazer esse tipo de coleta. Às vezes, né, a grande maioria, tem as canetinhas automáticas que a gente só pede para o paciente encostar no dedo, apertar e ela mesma fura. Então, a gente faz esse tipo de orientação para que o paciente ele possa ter um autocuidado em relação à sua patologia. Depois das insulinas, a gente entra aqui na classe dos cardiotônicos, né? Como a gente vem desde sala de aula, falando sobre classes de medicamentos, a gente entra aqui nas classes dos cardiotônicos. Então, anote aí no seu caderno. Aumentam a força da contração miocárdica. Então, a gente sabe que o coração, ele faz, ó, movimento de sístole e movimento de diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, os cardiotônicos, eles estão aí justamente para quê? Para aumentar essa força de contração, para fazer com que essa força ela aumente, principalmente numa situação específica, né, para aumentar o débito cardíaco, aumento, né, aí, ó, dessa ejeção sanguínea por conta dessa força de contração. Então, o coração insuficiente, o coração fraco, geralmente eles podem, né, passar para fazer uso de cardiotônicos. Então, a restauração do trabalho cardíaco promove a redução da taquicardia e a melhora da estase venosa. Então, o cardiotônico ele vai fazer justamente isso, ele diminui, né, a frequência cardíaca e aumenta o volume sistólico. Os cardiotônicos são indicados para tratamento da insuficiência cardíaca, arritmia, paradas cardiorrespiratórias, entre outras cardiopatias. Então, desde a sala de aula, né, eu venho falando para vocês aquelas medicações mais importantes. Então, coloque aí no seu caderno as medicações mais importantes em relação aos cardiotônicos. Digoxina, essa primeira aqui, adrenalina, noradrenalina e a dobutamina. Temos também aqui, ó, cedilanide, tá? Então, anote aí no seu caderno essas medicações que eu acabei de citar, exemplificando os cardiotônicos, tá bom? Os cuidados em relação aos cardiotônicos são esses. Verificar o pulso antes da administração dos digitálicos. Não administrar se a frequência cardíaca estiver igual ou abaixo de 60 batimentos por minuto. Por qual motivo? Eles geram uma baixa da frequência cardíaca. Então, se o paciente ele já está com a frequência cardíaca baixa, pode acontecer dele baixar ainda mais essa frequência cardíaca. Então, consequentemente, a gente evita a administração desses medicamentos com uma bradicardia. Averiguar qualquer sinal ou sintoma de intoxicação. A administração dos digitálicos, né, dos cardiotônicos, deve seguir a prescrição do dia, manter vigilância em relação à diurese do paciente, evitar administração em excesso, administrados em turno matutino, a aplicação endovenosa deve ser feita lentamente e, claro e evidente, fazer a nossa monitorização cardíaca. Em geral, esses pacientes com uso de cardiotônicos, eles podem estar monitorados em UTI, então por isso que a gente precisa fazer uma monitorização de forma mais contínua. Antiarrítmicos também está relacionado à parte do coração, né? Cardiotônicos, eles estão justamente ali para aumentar a força de contração. Antiarrítmico, eles estão relacionados principalmente às arritmias, ou seja, pacientes que sofrem de arritmias, eles fazem uso de antiarrítmico para fazer com que essa arritmia ela não se perdure, para fazer com que essa arritmia não se prolongue. Então,
São medicamentos que melhoram ou interrompem as arritmias cardíacas. As arritmias podem estar relacionadas a anomalias na formação do impulso, defeitos de condução, alteração na excitabilidade e na força de contração miocárdica. Então, paciente que está sofrendo uma arritmia, pelo próprio nome já está bem claro, antiarrítmico. E os principais, amiodarona, tá? Principal antiarrítmico que a gente tem, adenosina, tá? Principalmente em questão de fibrilação atrial, tá? E a lidocaína. Professor, esses outros, eu estou citando apenas aqueles que a gente pode utilizar de forma mais frequente, bom? Então, os cuidados em relação aos antiarrítmicos, controle de pulso e pressão antes e após a administração do medicamento. A pressão arterial deve ser controlada. Observar as reações. Via parenteral, ou seja, a nível de circulação. Deve ser feita com o paciente monitorizado. Avaliação cardíaca contínua, eletrocardiograma. Controle rigoroso do gotejamento. Deixar o material de ressuscitação em local acessível. A gente sabe muito bem que o paciente que faz uso de antiarrítmico é porque ele pode estar tendo aí, ó, uma parada cardiorrespiratória, né, numa situação bem complicada, né, onde ele pode ter aí um ritmo chocável. Então a gente precisa estar atento, não é uma situação comum para um paciente que esteja com arritmia com instabilidade. Então ele precisa sim ter aí o material de ressuscitação, ou se você quiser chamar de reanimação, em local acessível. Agora nós entramos em uma das principais classes de medicamentos, né, mais utilizadas também a nível hospitalar, são os antihipertensivos. E os antihipertensivos, a gente vai entender que esses antihipertensivos eles são classificados em vários outros grupos. Então, ele atua na pressão arterial por seus efeitos sobre a resistência periférica e o débito cardíaco. Isso pode ser feito por aqueles que inibem a contratilidade do miocárdio ou reduzem a pressão dos ventrículos do coração. Então, eu preciso entender, prestem bem atenção, que para uma pressão arterial ela diminuir, eu posso diminuir essa pressão arterial por vários fatores. Professor, então o senhor vai falar sobre cada um desses fatores e pedir para que a gente explique? Não necessariamente, é importante apenas que vocês entendam que para eu diminuir a pressão arterial, eu posso diminuir essa pressão arterial de várias formas. É por esse motivo que existem várias classes de medicamentos voltados à área antihipertensiva. Então, a gente vê aqui, ó, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, as ECA, né? Os inibidores da ECA, captopril, enalapril, lisinopril, moexpril e ramipril. Professor, qual que seria mais importante? Pode colocar captopril e enalapril. Bom, são só, eles têm praticamente a mesma ação, sendo que o enalapril ele tem um efeito, né, uma vida média maior que o captopril. Beta-bloqueadores importantes demais, com ação no coração, atenolol, tá? Metoprolol, propranolol e carvedilol. Eu preciso entender que se são beta-bloqueadores, essa redução da pressão arterial, ela vai vir na redução da frequência cardíaca. Então, imagine, os inibidores da ECA, eles fazem, né, uma situação lá nos vasos sanguíneos. Beta-bloqueadores diretamente no coração, ou seja, formas diferentes de diminuir, de reduzir a pressão arterial. Bloqueadores de canais de cálcio, né? Principalmente nefedipino. Antagonistas da angiotensina 2, então são um dos mais conhecidos, podem colocar aí, ó, a losartana. E vasodilatadores de ação direta, principalmente em relação a gestantes, né? O antihipertensivo da gestante, bota aí ela, ó, hidralazina. Além disso, nós temos aqui, ó, um vasodilatador, né, uma droga vasoativa, o tão famoso nitroprussiato de sódio, tá?
Então, nós temos aí os antihipertensivos, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que para que eu diminua a pressão, eu posso diminuí-la de várias outras formas. Inclusive, se eu pegar, por exemplo, furosemida, que é um medicamento diurético, ele tem também sua função clara na diminuição da pressão arterial. Então, a gente precisa entender que a pressão arterial ela pode ser diminuída por vários fatores, por isso que existem vários medicamentos que fazem esse tipo de função. Em relação com os cuidados, controle frequente da pressão arterial, claro, para que a gente não reduza ela de uma forma muito drástica, a ponto de causar, por exemplo, uma hipotensão severa no paciente. Comunicar e registrar as anormalidades. Controlar diurese em pacientes que fazem uso de diuréticos associados a antihipertensivos. Repouso devido ao risco de hipotensão postural, tá? O paciente ele pode se levantar e acabar tendo uma grande hipotensão e acabar caindo. Observação, os nitratos, são vasodilatadores usados no tratamento da angina de peito, né? Então, famosa angina pectoris. E também no controle da pressão arterial, da hipertensão arterial. São exemplos de, né, nesse caso, de nitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida e a nitroglicerina. Eu preciso entender, né, que esses são vasodilatadores e são vasodilatadores extremamente potentes, tá? Ó, aqui nós temos aqui a classe dos diuréticos. Lembra vocês que os diuréticos, eles têm a função de aumentar a produção de urina. Ocorre perda de eletrólitos, principalmente de sódio e potássio, por conta desse aumento relacionado à produção de urina. Então, o paciente ele pode sim ter aí, né, situações de desequilíbrio de eletrólitos, tá? Tanto a redução de sódio, como também a redução de potássio, tá? Aumento da filtração glomerular e pela diminuição e pela diminuição da reabsorção tubular, ou seja, se está produzindo mais urina, ele vai aumentar essa filtração lá nos rins. São utilizados no tratamento de hipertensão arterial, como eu acabei de falar para vocês, no edema pulmonar, insuficiência renal, insuficiência cardíaca e cirrose hepática. Então, temos aqui os mais conhecidos, a hidroclorotiazida, furosemida, e espironolactona. Eu preciso entender que, mais uma vez, diuréticos, eles podem também ter apenas a sua forma de agir no corpo de maneira diferente, mas com toda a mesma função, que é o quê? Aumento da produção de urina. Os cuidados que nós temos que ter com os diuréticos: controlar o peso diário do paciente, controlar a pressão arterial, realizar controle hídrico, comunicar e registrar as anormalidades. A gente também tem aqui, ó, manitol, diurético osmótico, sendo utilizado no tratamento de edema cerebral, hipertensão intracraniana, hipertensão intraocular e insuficiência renal aguda. Aquelas pessoas que trabalham em UTI, né, sabem muito bem que o manitol ele é muito utilizado, principalmente em UTIs de hospitais de urgência e emergência, quando o paciente ele vem com traumatismo crânioencefálico. Tá bom? Entramos agora aqui na classe dos medicamentos do antialérgicos, antihistamínicos. Antihistamínico e antialérgico, mesma coisa. É normalmente utilizado para o alívio de alergia. Antihistamínico, antialérgico, eles são mais conhecidos em relação à popularidade, assim como os analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos. Nesse caso, alergias provocadas pela intolerância de proteínas. Então, nós temos aqui, ó, as mais conhecidas: prometazina, dexametasona, hidrocortisona e a adrenalina. Professor, mas a adrenalina, né? Uma droga que é vasoativa, está relacionada a várias outras coisas. Pois bem, adrenalina para situações de crise alérgica, que dá, né, nesse caso, choque anafilático. Antiácidos, também outra classe,
que ela é bastante conhecida, né, de forma muito fácil de ser adquirida em farmácias. Função é neutralizar a acidez estomacal. É comum a utilização de bicarbonato de sódio, que ao reagir com ácido clorídrico lá no estômago, presente, né, no estômago, resulta em cloreto de sódio, que é uma substância neutra, água e gás carbônico. Então, nós temos aqui hidróxido de alumínio como exemplo, a ranitidina, principalmente endovenosa, cimetidina, omeprazol e pantoprazol. Lembrando, mais uma vez, o omeprazol, né, assim como o pantoprazol também, são protetores gástricos. Então, lá no hospital, quando o paciente, por exemplo, ele tem muitas medicações, né, uma série de medicações, essas medicações elas podem irritar a mucosa gástrica. E se irrita a mucosa gástrica, eu preciso de um medicamento que proteja essa mucosa gástrica. E o medicamento mais utilizado é o omeprazol. Ele é administrado antes. Antiespasmódico, também muito conhecido. Efeito produzido é o de prevenir a ocorrência de espasmos no estômago, intestino, útero ou bexiga. Nós temos aqui como grande exemplo o nosso famoso Buscopan, né? Principalmente ele aqui, ó, butilbrometo de escopolamina. Antieméticos, efeito produzido de prevenir a ocorrência de espasmo no estômago, intestino, útero ou bexiga, mediante, né, a questão de êmese, ou seja, de vômito. Antiemético é aqueles, né, medicamentos, principalmente quando a pessoa está enjoada, né, ou ânsia de vômito. Metoclopramida, principal, Dramin, domperidona. Os três eles são extremamente conhecidos, extremamente utilizados como antieméticos, tá? Broncodilatadores, principalmente para as mães aí, né, que já tiveram, que têm, na verdade, filhos que sofrem de asma, né, que já tiveram um tipo de situação e que muitas vezes tiveram complicações com alguns medicamentos broncodilatadores, né, Berotec e Atrovem, caso administrado de forma errada, né, a Anvisa ela já vem muito, né, em relação às proibições desses medicamentos por conta desse tipo de ocorrência, né, de caso de overdose que a gente tem como os broncodilatadores. Hipnóticos e sedativos. Os agentes sedativos hipnóticos produzem sedação, sono, inconsciência, anestesia cirúrgica, coma e depressão respiratória e da função cardíaca. Temos aqui vários principais: diazepam, clonazepam, midazolam, fenobarbital, tiopental. Tá bom? Anote aí no seu caderno, repita mais aí, ó, o vídeo, para que você possa pegar o nome desses principais hipnóticos e sedativos, que, lógico, como o próprio nome já está dizendo, eles servem para produzir a sedação, principalmente numa situação de cirurgia. Antidepressivos agem melhorando a função psíquica. Amitriptilina, imipramina e principal, fluoxetina, tá? Ele é extremamente utilizado em casos, né, de pacientes com depressão, tá bom? Lembrando mais uma vez que esses medicamentos, eles causam sim dependência, então é uma necessidade enorme da prescrição médica. Anestésico regional, produz anestesia regional reversível e controlável. Lidocaína, bupivacaína, mepivacaína e a procaína, principalmente lidocaína. Lembrando que essa lidocaína, ela não é a lidocaína do antiarrítmico, tá? É uma lidocaína que não é a mesma lidocaína antiarrítmica. A sua formulação ela é diferente, tá bom? A lidocaína, que é o antiarrítmico, ela é endovenosa, então a gente precisa entender que existem diferenças, por mais que o nome delas sejam iguais. Na anestesia local, né, um local específico do corpo é entorpecido, como, por exemplo, a mão. Anestesia regional envolve a maior área do corpo pela administração de anestesia em um grupo de nervos, né? E a anestesia geral
compreendem consciência e ausência de qualquer sensação, tá? Só para que a gente possa ilustrar os tipos de anestesia, tá bom? Próxima classe medicamentosa, vá anotando aí, eu sei que é muito, mas vá anotando porque é importante demais, tá? Os tópicos. Atua na cascata de coagulação, anticoagulante, já está dizendo, com a ação direta da inibição da produção ou bloqueio de alguns fatores de coagulação, prevenindo a formação de trombos sanguíneos. Nós temos aí principalmente, ó, heparina, varfarina e o tão famoso Clexane. Então, a gente precisa entender que os anticoagulantes, eles estão nessa categoria também de extrema importância. Com uma função muito parecida, nós temos o antiagregante plaquetário. Como o próprio nome já está dizendo, age inibindo a agregação plaquetária, nas plaquetas, lá no sangue. Então, ó, prestem bem atenção que os principais, inclusive esses antiplaquetários, eles servem muito em relação a pacientes com problemas de angina, infarto. AS clopidogrel são os principais antiagregantes plaquetários e dentro de um protocolo de angina, eles são administrados para que, né, destruam os trombos que estão formando aí numa situação de infarto agudo do miocárdio. Antineoplásicos, neoplásicos lembra neoplasia, neoplasia lembra cânceres. Evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores e células tumorais. Então, nós temos aí, ó, os principais, metotrexato e interferon alfa, tá bom? São antineoplásicos, ok? Antivirais atuam em eventos específicos da replicação viral, inibição da síntese de ácidos nucleicos ou proteínas do vírus, dado que utiliza maquinaria celular para sua reprodução. Então, nós temos aí os principais antivirais, AZT, lamivudina, aciclovir, muito utilizado em relação a herpes, e valaciclovir. Bom, então, antivirais, o nome está bem específico, está relacionado à questão de replicação viral. Tá bom? Eu não posso falar reprodução viral, porque a gente sabe que os vírus, eles não são vivos. Os vírus são o quê? Hospedeiro, né? Intracelular obrigatório. Então, os cuidados gerais, administrar sempre com prescrição médica, estimular a hidratação em pacientes, observar as reações colaterais e sinais de intoxicação, manter vigilância em relação à diurese do paciente, observar o nível de consciência do paciente, observar se o efeito do medicamento foi satisfatório. Drogas administradas endovenosa deve ter controle rigoroso do gotejamento. E quando a gente fala de gotejamento, nós estamos falando sobre aquelas fórmulas, né? De gotas por minuto, microgotas por minuto, que a gente viu em sala de aula. Tranquilos? Então, essa foi a nossa aula, nesse caso, né? De forma remota, seria a aula que eu iria concluir em sala de aula, mas pelo tempo, né? Então, aproveito a data que nós não tivemos, né? Em virtude da caixa d'água da escola, e passo dessa forma, como eu disse a vocês, a vantagem é que vocês podem voltar essa aula para que vocês possam ir anotando de uma forma mais tranquila, quantas vezes for necessário. Essa aula ela vai ficar aqui no link até o dia da nossa prova. Tranquilo? Então, lembrem, continuem estudando para que a gente possa ter aí um êxito maior em relação às nossas avaliações. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau.